Instrumentação e controle de processos, medição de grandezas. Hoje vamos iniciar a terceira parte do curso com efeitos físicos aplicados a sensores. Então, na terceira parte, vamos ver alguns efeitos físicos que são aplicados a sensores industriais. Bom, os objetivos deste vídeo são esses. Aqui eu apresento um diagrama funcional que serve para entender um instrumento de medição, né? A gente tem um processo industrial, já vimos alguns exemplos aqui no curso, né? E o que acontece é que um instrumento ele é composto, pelo menos a gente pode classificar assim, de três partes, que seria, uma parte seria o sensor ou elemento primário. Esse sensor ou elemento primário, ele que vai sofrer a ação direta do processo ou daquela grandeza que a gente deseja fazer a medição, né? A gente vai ter um segundo bloco que é a conversão da variável, né? Então, o sensor vai emitir um sinal que será convertido para posterior indicação, registro ou transmissão no instrumento. Aí depende do tipo de instrumento, se é indicador, transmissor, os dois, etc., né? Mas vale pontuar aqui que geralmente o elemento primário ele baseia-se no efeito físico. Muitas vezes eu coloco aqui um efeito maluco, né, que alguém descobre, geralmente um físico envolvido em experimentos, etc., descobre um efeito maluco e vai um engenheiro ali aplica aquele efeito para medição, para instrumentação. Então, o elemento primário ele tem a ver, guarda muita relação com os princípios físicos daquela grandeza a ser medida, tá certo? Mas geralmente esse elemento sensor, elemento primário, o sinal que ele gera é muito pequeno, imperceptível, né? Então, por isso que esse bloco aqui é necessário para a conversão e às vezes até amplificação da variável. Vamos ver alguns exemplos que vai nos ajudar a entender melhor cada um desses blocos. Aqui tem uma balança suspensa, né? Essa balança serve para a gente colocar uma determinada carga aqui, né? A gente coloca uma massa aqui e ela indica a massa do objeto, né? Então, fisicamente esse objeto pode ser entendido como sistema massa-mola, né, em que a massa do objeto que a gente coloca fica na parte de baixo e tem uma mola interna desse objeto, né, da balança suspensa. Bom, aqui está atuando a força da gravidade, né, a gente tem uma força da gravidade aqui atuando em direção ao centro da Terra, que ela faz uma contraposição com a força elástica, né? A força elástica aqui, ela entra em equilíbrio com essa força elástica exercida aqui pela mola, e com isso, né, essa mola se estica, se desloca para fazer a indicação. Bom, então entendidos os princípios físicos envolvidos nesse sistema bastante simples, né, a gente tem que o elemento primário, aquele que sente primeiro a ação do objeto colocado, né, que sente primeiro a ação da massa, da gravidade, né, a gente pode falar aqui que é a mola, né, por exemplo, né, a mola e o gancho ali também, né, esse sistema físico ali que vai acoplar a massa, né. E o efeito físico envolvido aqui, a gente tem o efeito da gravidade, né, a força gravitacional e também a força elástica, né? Então, força elástica aqui da mola são os efeitos envolvidos aqui nesse sistema. E o que faz a conversão dessa variável, né? O que converte esse deslocamento da mola, né, para massa, né, para quilograma, por exemplo, que a gente vai indicar nesse tipo de balança, né? Por exemplo, a escala, né? O conjunto de escala mais ponteiro, né, ele faz a conversão dessa variável. Note que se eu trocar a escala, né, por exemplo, se eu quiser mostrar em outra unidade, eu vou ter que trocar a escala aqui, colocando uma escala diferente em libra, por exemplo, ou alguma outra unidade de massa, né? E a indicação é feita também pela escala mais ponteiro, mais o ponteiro. Então, aqui, só para ilustrar esse exemplo simples aqui, a gente consegue identificar esses três elementos aqui. Elemento primário, que a gente tem a mola mais o gancho, a conversão da variável é dada ali pela escala, e a indicação que é feita pela própria escala e o ponteiro.
Bom, agora vamos ir para um exemplo um pouquinho mais sofisticado, né, que é o exemplo da balança digital. A gente vai tentar identificar esses três elementos para essa balança digital aqui. Bom, a gente sabe que há uma relação entre resistência elétrica e comprimento, né, a chamada segunda lei de Ohm, que é isso aqui, que é a resistência elétrica, ela é dada pelo Rho, que é a resistividade, que é ômega vezes metro, a unidade, ohms por metro, vezes metro, né, perdão. L, que seria o comprimento, dado em metro, por exemplo, e a área desse objeto, que poderia ser dada em metros quadrados, por exemplo, né? Bom, com isso, estou usando essa equação aqui simplesmente para explicar o extensômetro, né? O que é o extensômetro, né? O extensômetro é um dispositivo, muitas vezes bem pequeno, né? A gente consegue ver um aqui à direita e abaixo, um exemplo de um bem pequeno, em que ele tem trilhas que conduzem corrente elétrica, denotada aqui pelas trilhas em preto, na cor preta, né? Em um isolante, material isolante que está aqui na cor amarela, tá certo? O que acontece? Essa trilha, ela tem uma resistência, né? Ela tem uma resistência nela até chegar na outra ponta. Então, se a gente colocar um ohmímetro, né? Um ohmímetro aqui de uma ponta para a outra, né? A gente vai medir a resistência elétrica desse extensômetro, né? Ou strain gauge. O que acontece? Esse extensômetro ele serve para medir medir deformação, tá certo? Então, o que acontece? Se esse extensômetro ele é esticado, né, nessa direção aqui que eu estou apontando, né, essas trilhas elas vão aumentar o comprimento, né? Então, se a gente olhar para a segunda lei de Ohm, para a fórmula aqui em cima, né? Quando a gente estica o extensômetro, né? A gente aumenta o comprimento daquelas trilhas resistivas ali, né? E aumentando o comprimento, a gente causa um aumento na resistência elétrica medida ali pelo ohmímetro. Então, para simplificar, para que serve o extensômetro ou o strain gauge? Ele mede deformação. Se a gente estica ele, ele aumenta a resistência elétrica, e o oposto também é verdadeiro. Se a gente comprime o strain gauge, ele reduz sua resistência elétrica. A gente pode usar isso como princípio, como elemento primário para vários tipos de aplicações, que a gente vai ver em seguida. Uma delas, por exemplo, é a própria balança digital, né? Então, a gente pode colocar um esquema, aqui do lado esquerdo tem um desenho com um esquema bem simplificado, né? Mas que é utilizado, o princípio é o mesmo nas balanças digitais, né? A gente tem um strain gauge em vermelho na parte de cima e um strain gauge em azul na parte de baixo. Bom, à medida que a gente faz uma força nessa barra, aqui a gente tem uma barra metálica, né? À medida que a gente faz uma força nessa barra, por exemplo, colocando uma massa em cima dela, né? Esse strain gauge de cima ele se estica, né? E o strain gauge de baixo, o strain gauge 2, ele vai comprimir, né? Então, a gente nota que o de cima ele aumenta a resistência, enquanto o de baixo reduz a resistência elétrica dele. Bom, para que a gente consiga ler essa informação do quanto que deformou, a gente pode usar um circuito que é conhecido como ponte de Wheatstone, né? Esse circuito ele faz o seguinte, né? A gente consegue acoplar aqui os dois strain gauges, né, nesse circuito como parte de uma ponte resistiva, né, e em conjunto com uma fonte de tensão contínua, né, uma fonte de 10 volts. Bom, esse circuito da ponte de Wheatstone, ele pode ser analisado da seguinte maneira. Para simplificar, eu vou colocar aqui que o strain gauge ele tem resistência, quando ele não está deformado, tem a resistência valendo R, a mesma resistência desses resistores do braço esquerdo da ponte, né? E quando eles são deformados, esse aqui é o strain gauge número 1 e strain gauge número 2 embaixo.
Quando eles são deformados, eu vou falar que o strain gauge de cima ele aumenta a resistência de um ΔR e o de baixo ele vai reduzir a resistência na mesma proporção, de um ΔR, só que com o sinal trocado, porque a resistência do strain gauge vai reduzir um pouco quando ele é deformado, né? Bom, e no meio desse circuito, né, a gente tem um voltímetro. Ele vai medir a diferença de potencial entre o ponto 1 do circuito e o ponto 2 do circuito que eu estou sinalizando aqui, né? Bom, para a gente calcular qual que é a tensão medida por esse voltímetro, basta a gente fazer a tensão medida é igual a V1 menos V2. Para analisar essa ponte de Wheatstone, vamos calcular primeiro a corrente total no circuito. Essa corrente total ela pode ser dada pela lei de Ohm, né? Então, eu tenho que o I total é igual à tensão na fonte, né? Então, vou colocar aqui um VB para ser a tensão na fonte, né? Imaginando que isso aqui é uma bateria, dividido pela resistência total. Essa resistência total ela vai ser dada por esse ramo em paralelo com esse ramo, né? Então, o primeiro ramo ele tem resistência de R mais R, né? Então, tem uma resistência de 2R, né? Esse ramo em paralelo, vou usar essa notação aqui, em paralelo com o segundo ramo, né? O segundo ramo, a gente tem um strain gauge que ele tem a resistência de R mais ΔR, e o segundo strain gauge tem R menos ΔR, né? Então, o segundo ramo vai ser a soma desses dois. A gente vai ter R mais ΔR somando com o segundo, mais R menos ΔR. Opa, esse menos ΔR vai cortar com mais ΔR e vai sobrar apenas os dois R's, né? Então, a resistência total ela pode ser dada pela resistência de 2R em paralelo com uma resistência de 2R. Se a gente fizer as contas, isso vai dar a própria resistência R, né? Então, a resistência total desse circuito, né, dado por esse ramo em paralelo com esse, vai ser apenas R. Note o seguinte, aqui a gente tem um voltímetro, né? Por isso que eu desprezei ele nas análises. O voltímetro ele tem alta impedância de entrada, não circula corrente por ele, né? Então, aqui na conta do I total, a gente tem o R total simplesmente como igual a R, né? Então, usei essa conclusão aqui. Então, a gente tem que a tensão na bateria sobre R a gente tem a corrente total. Bom, essa corrente total ela vai se distribuir nesses dois ramos, lembrando que esses dois ramos aqui eles têm a mesma resistência, né? A gente fez essa conta, aqui é 2R, aqui é 2R, ela vai se distribuir igualmente, né? Então, temos a corrente I2 como metade da corrente I total, né? Então, a gente tem que é VB sobre 2R, né? Metade da corrente total circulando pelo I2. E a mesma coisa vale para a corrente I1. Então, vou escrever aqui que I1 é igual a I2, que é VB sobre 2R, né? Então, com isso, a gente calculou a corrente I2 e a corrente I1, que passa aqui pelo circuito, né? Então, bastaria a gente calcular a tensão nos pontos 1 e no ponto 2 para termos a medição do voltímetro. Lembrando que a gente quer calcular o quanto que esse voltímetro está medindo, né? Bom, a tensão V1 ela vai ser basicamente, né, metade da tensão VB, né? Note que a gente tem aqui um divisor de tensão, em que no primeiro ramo a gente tem R, no segundo a gente tem R, né? Então, a queda de tensão daqui para cá será de 5 volts e daqui para cá será de 5 volts, dado que as resistências são iguais, né? Então,
a gente tem que V1 é 5 volts e V2, V2 pode ser calculado como a queda de tensão daqui até aqui, né? Lembrando que a gente está calculando com a referência aqui embaixo, né? No terno, menos na fonte, como referência. Então, é a queda de tensão nesse resistor aqui, que pode ser dada por I2 vezes essa resistência, né? Então, se a gente fizer essa conta, o I2 vezes a resistência, que é R menos ΔR, né? Estou fazendo a conta aqui embaixo, né? A gente vai ter que VB sobre 2R vezes R menos ΔR, né? Substituindo aqui o I2. Esse é o V2, que é igual a isso, né? Deixa eu apagar aqui. Eu vou apagar aqui em cima também, que eu já usei a informação do I2 que precisávamos. Bom, esse V2, deixa eu só simplificar um pouco essa notação aqui. O V2 vai ser igual ao VB sobre 2, multiplicando, vai cortar os dois R's aqui, né? Menos VB sobre 2, ΔR sobre R. Bom, então, essa é a tensão V2. Na tensão V1, né, a gente falou que ela é metade, ela é 5 volts nesse exemplo, né, que na prática é VB sobre 2. Bom, agora a gente consegue calcular a tensão medida pelo voltímetro, né? O voltímetro vai ser V1 menos V2, né? Quando a gente faz V1 menos V2, eu vou colocar aqui a tensão no voltímetro, vai ser VB sobre 2 menos isso aqui tudo, menos VB sobre 2, mais, que inverteu o sinal, VB sobre 2, ΔR sobre R, né? Esse aqui está positivo e esse está negativo, podem cancelar. E agora a gente tem que a tensão medida no voltímetro vai ser VB sobre 2 vezes ΔR sobre R. Então, note o seguinte, a gente tem uma medição de tensão que ela é proporcional à deformação, à mudança na resistência, né, do strain gauge, né, ao ΔR aplicado. Bom, aqui tem um caso geral, né, para várias pontes assim, de Wheatstone, né, que pode ser usada em diferentes configurações, com apenas um strain gauge, com dois strain gauge que aumenta a sua resistência para uma deformação, com dois strain gauge sendo que um diminui e o outro aumenta a sua resistência para uma dada deformação, ou com 4 strain gauge, né? Então, lembrando que isso pode ser utilizado, inclusive utilizando fontes de corrente, né? Tem esse outro elemento aqui. Bom, então com isso, a gente viu que uma balança digital, na verdade, ela é composta de strain gauges, 4 strain gauges aqui, nesse caso, né? E a gente tem um circuito, né? Um circuito que vai fazer a conversão, o condicionamento desse sinal e vai amplificar, vai converter essa variação de resistência em variação de tensão. É um circuito ponte, né, com os ganhos adequados, aqui utilizado um amplificador de instrumentação para fazer essa conversão, para dar um ganho também, né, e gerar uma tensão e poder mostrar isso num display digital. A partir de um sinal de tensão, é fácil mostrar isso num display digital, o valor convertido, né? Bom, então, nesse exemplo da balança digital, vimos que o processo é um processo de medição de massa e que o sensor ou elemento primário, né, é o
strain gauge mais a célula de carga, né? A célula de carga é o arranjo mecânico que acomoda os strain gauges, né? Nesse caso aqui, esse exemplo aqui, ele acomoda 2 strain gauges, né, em oposição. E a conversão da variável, ela é dada pelo circuito ponte de Wheatstone, né? Junto com o amplificador operacional, que faz essa conversão da variável, né? E a indicação do instrumento é dada pelo display digital. Bom, essa forma de compreender um instrumento nos dá envergadura assim, para entender possíveis problemas, possíveis aplicações de diferentes instrumentos, né? Lembrar que quando eu olho para o elemento primário, eu tenho que olhar o quão aquele elemento primário é bom para aquele processo específico, né? Alguns elementos primários vão ser mais susceptíveis a grandezas de influência do que outros, né? Grandezas que podem atrapalhar a medição, né? Então, o princípio de funcionamento de medição de um instrumento, os fenômenos físicos envolvidos são importantíssimos na hora da gente especificar um instrumento ou mesmo dar aplicabilidade a alguns instrumentos, né? Em que é importante a gente compreender também quais são as partes ali envolvidas na conversão da variável, que é nesse bloco aqui que a gente faz muitas vezes algum ajuste no instrumento, né? Aquele ajuste de span ou ajuste de offset, né? Ele é feito na conversão da variável. E também indicação, transmissão, o que é utilizado para indicar ou registrar ou transmitir aquela medição. Então, compreender esses 3 blocos de um instrumento é bastante importante para darmos manutenção, aplicabilidade, etc. Bom, a indicação, registro ou transmissão do sinal de muitos instrumentos são realizadas a partir de sinais de tensão ocorrente, né? Aquele sinal de 0 a 10 volts, ou mais comum ainda de 4 a 20 mA no ambiente industrial, né? Gerado a partir de variações de grandezas elétricas, como resistência, no caso do strain gauge, ou capacitância ou indutância, né? Então, a gente vai ver como muitos instrumentos são utilizados como transmissores, né, hoje em dia, ou mostradores em displays digital, né? Então, no fundo, a gente vai acabar convertendo uma medição em um sinal de tensão ocorrente, e para isso a gente vai utilizar de variações de grandezas elétricas, né? Grandezas como resistência, capacitância, indutância, né? De um elemento, né? Por exemplo, o strain gauge ele utiliza essa variação da resistência como uma forma de codificar uma variação de uma deformação, né? Como a gente já viu. Temos transmissores, por exemplo, de pressão diferencial, que vai se utilizar da variação da capacitância de um capacitor. Temos, por exemplo, medidor de deslocamento, por exemplo, LVDT, ou sensores de proximidades indutivos, né, que vai se usar da variação da indutância de determinado material. Então, só para dizer que isso é bastante comum, né, e circuitos pontes utilizados não só para resistência, né, a gente tem ponte capacitiva também, por exemplo, e outros circuitos também para fazer essa conversão de variações na indutância. Esses circuitos, como conversão da variável ou amplificação do sinal, sempre estarão presentes nesse tipo de instrumento, tá certo? E reforça a mensagem mais uma vez, o sinal gerado pelo elemento sensor muitas vezes é pequeno, imperceptível, e a gente vai precisar desse circuito para fazer a conversão da variável. E a última mensagem aqui, que elemento sensor tem forte relação com os fenômenos físicos envolvidos na medição. Então, quem entender bem de instrumentação, é inevitável ter que entender bem os fenômenos físicos envolvidos naquele processo de medição. Bom, então é isso. Eu deixo esse exercício aqui para você. Se você quiser pausar o vídeo e tentar resolvê-lo. E até o próximo vídeo. Obrigado.